Boa noite, faixas pretas. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Maravilha. Vamos chegando para essa live de encerramento do dia 5 da virada existencial em sua primeira edição. E hoje eu vou ter a honra e o prazer de chamar um querido faixa preta. E a gente acabou de combinar que nós estaríamos aqui agora com os nossos uniformes. Vamos chegando, pessoal. Belato já está aí, né? Estou esperando aqui o Espiritualidade também chegar. Já vou chamá-los aí. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Coloca aqui de onde você está falando, para a gente saber. Olha aí quanta gente chegando aí. Coloca aí. Vou chamar o Belato. Vamos fazer um check de som. Fala aí, queridão. Fala, Will. Beleza, meu camarada Fernandão. Você chegou do treino agora, né? Hã? Chegou do treino agora, né? Tô aqui finalizando o treino há pouco aqui, tô no dojo ainda aqui. Eu tô sem vergonha porque eu não treinei e botei, ó. Mas maravilha. Mas tá calor aqui, eu tô suando, meu irmão. Olha, o pessoal tá chegando aí, vou botar o óculos. Tô aguardando aí o Espiritualidade chegar também pra gente dar um start. Galera, vai chegando aí, vai colocando de onde você tá falando, a sua cidade, porque a live de hoje é uma live especial. Já há um tempão que a gente está conversando, né, Fernanda? Assim, a gente troca umas mensagens aqui e ali, mas a gente nunca parou para bater esse papo, né, cara? E chegou o grande momento. Tô feliz para esse bate-papo, viu, Will? Acho que ele promete mesmo. Bom, o Espiritualidade está entrando aí. Gratidão. Gratidão quem está chegando aí. De Atibaia, de Campinas, a Laís, a Sol, querida Sol. Vamos chegando, pessoal. Eu tô vendo que os comentários estão se sobrepondo em você ou não? Sim. Daqui a pouco a gente desativa, então, os comentários. Tranquilo. Bom, eu quero só fazer uma introdução rápida aqui ao contexto da nossa live. Tá bem aqui embaixo, ó. Como se tornar um faixa preta na vida, tá? E eu acho que é um título que assusta um pouco, né, Belato? Verdade. Porque tem muita gente que não, tipo assim, acha que é uma coisa inalcançável. A gente não está aqui hoje para falar como você pode se tornar um faixa preta no jiu-jitsu ou no taekwondo, mas é trazer o conceito da arte marcial para o nosso contexto de vida, para as nossas superações, as nossas histórias. Então é importante que você permaneça aqui para entender por que a gente trouxe esse conceito. Não é, Fernando? Fala um pouquinho. Sim, exatamente, Will. E é interessante, né? Também porque, acho que nós vamos aprofundar nisso, mas o que significa também essa faixa preta, né? Eu me lembro muito bem quando eu era mais novo, assim, na arte marcial. Eu sou do jiu-jitsu fazem 26 anos, né? Eu lembro, assim, na minha época de 16, 17 anos de idade, eu almejava muito alcançar a faixa preta, né? Claro, ela tem o valor dela, mas quando eu alcancei a faixa preta, eu também percebi que foi mais um estágio, sabe? Eu tive a nítida sensação de que da branca à preta é uma purificação, né? Mas quando você pega a preta, apenas reinicia um novo estágio, quem sabe com mais responsabilidade, né? Porque estamos, então, ensinando outras pessoas, né? Acabando não sendo formadores de opinião ali. Então, na verdade, é uma responsabilidade muito grande também, né? Essa faixa preta. E não acaba, né? O caminho continua. É aquele constante orar e vigiar o tempo inteiro. Né?
E tem uma coisa assim, tem gente que, eu acho que foi na live de hoje de manhã, né, nessa série de palestras aí da Vex, que o Vinícius, o Dr. Vinícius, ele falou, ele fez uma comparação bem interessante, porque a gente traz para a nossa realidade das artes marciais, que a vida tem estágios, né? Ele deu o exemplo das oitavas, as notas musicais, que são 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando você chega no Dó, não, é o mesmo Dó, mas não é, a frequência é diferente. Ali começa uma nova oitava. Então, assim, a Perfeito. nossa vida tem constantes camadas evolutivas. E como você falou, o meu grão-mestre, né? Eu sou do Taekwondo, eu comecei aos 12 anos de idade, então são 32 anos aí na arte. E ele me falou uma coisa, né? Quando eu peguei a faixa preta, ele falou assim: muito bom, faixa preta, né? Responsabilidade, né? Muito bom, mas tá só começando. A Ah, gente se prepara para o aham, próximo nível, em uma nova percepção. Então, assim, tem muita gente aqui que tem desafios, uhum, problemas, tá? uhum, Eu quero fazer uma pergunta aqui, quem está chegando agora, qual é o seu maior desafio hoje? Coloca aqui nos comentários, até uhum. para ajudar também que o Instagram entenda a relevância dessa palestra e notifique aí mais pessoas. Mas qual é o seu maior desafio hoje? Uhum. Muitas vezes, a coragem de pisar em um, né, em um tatame, em um dojo, que é onde o Belato está ali, né, Belato? Tem como ver aí? Se dá para ver o... É aí, ó. Ah, legal. Olha ali, ó. Então, assim, tem muita gente que está na vida e que ainda não acessou um caminho de evolução ou progressão como iniciar uma arte marcial. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer coisa na sua vida. Então, existe uma arena, um lugar que você treina, que você se consolida como atleta, esportista. O autoconhecimento é um grande dojo. Mas Uhum. você precisa tomar a iniciativa, ter a iniciativa de dar o primeiro passo, que é começar a jornada. Você começa na faixa branca. Você está Uhum. entendendo? Então, assim, os seus desafios hoje, eles precisam que você ative certos recursos que você tem dentro de você, para que você tenha reflexo, resistência, resiliência, força, agilidade, para lidar com esses desafios. Uhum. Eu queria colocar isso, Belato, como uma forma também de introduzir o nosso assunto, porque o teu trabalho, que Uhum. eu tenho visto, né, o seu trabalho constante em trazer, em levar o autoconhecimento com a arte marcial. Perfeito. Eu vi uma reportagem sua na Veja agora há pouco tempo, então assim, é um trabalho admirável, que eu queria que você falasse um pouquinho também de como que você trabalha o autoconhecimento e as Uhum. artes marciais. E aí eu vou me inserindo aí nesse contexto. Fala aí pra gente. Perfeito, Will, perfeito. Então, assim, o DGI é o nome da metodologia, né? O DGI que é apenas são siglas, né, de O Despertar do Guerreiro Interno. Teve um momento, isso eu já tinha muitos anos competido na arte marcial, ganhado muitos títulos, e eu tive uma depressão. E foi muito interessante que foi num momento melhor meu na arte marcial, eu tive uma síndrome do pânico, e que foi Nossa, o que me levou para o autoconhecimento, né? Porque eu era um atleta muito dedicado, muito disciplinado, e eu não entendi ali naquele momento o que estava acontecendo, né? Então isso foi um start para me levar para o caminho da meditação, para o caminho do yoga, para o caminho do aprofundamento mesmo no autoconhecimento. Em 2010, quando eu comecei a desenvolver, né, o ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno, então, nesse estágio, eu já tinha compreendido que todos nós temos um observador, digamos assim, uma consciência que pode observar tudo o que está acontecendo sem se identificar, né? E graças a essa observação aprender com tudo que é transitório. E muito que o mindfulness trabalha também através da atenção plena, através dessa observação desapegada, né? Que a gente pode observar as sensações e situações sem se misturar, né? Para essa consciência que eu dei o nome de guerreiro interno, né? Então, despertar do guerreiro interno poderia muito bem chamar despertar da consciência, por exemplo. Só que eu entendi que esse caminho da arte marcial
ele é um caminho muito completo para a nossa espiritualidade, digamos assim, né? É um caminho que mistura a meditação, é um caminho que mistura o corpo, né? É um caminho que mistura o autoconhecimento também. Ah, como o autoconhecimento, né? Dentro da arte marcial, eu percebo que o lutador, o guerreiro, como quiser chamar, ele tem um combate, ele encara a si mesmo muito durante os conflitos da luta em si. Então imagina, é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Imagina um guerreiro, mesmo do campo de batalha agora, que ele está com uma espada na mão, ali uma katana, e tem um outro também com uma outra espada na mão, e aí? É tipo, eu, minha cabeça pode rolar aqui, né? Então, como não lidar com medo, como não lidar com tensão, o que não deve passar na cabeça naquele momento. Então, lidar com os desafios, eu vejo que é um dos principais pontos que a arte marcial ela traz. E dentro desse caminho do autoconhecimento que o DGI proporciona, eu costumo dizer que a base desse entendimento é que a vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. É uma frase que eu trago e que ela embasa todo o nosso desenvolvimento. Então, se você me perguntar, Fernando, onde você quer chegar com o DGI, por exemplo? Primeiro que eu vou te falar que esse é um caminho sem fim, né? Porque é o Do mesmo, é o próprio Do das artes marciais. Ele é um caminho constante, mas o desenvolvimento é para que cada vez mais a gente compreenda isso de verdade, que a vida é nossa amiga, né? E eu vou compreender isso cada vez mais se eu tiver a presença e entender que os desafios que eu passo, que a vida me dá, muitas vezes, eles estão ao meu favor, né? A favor do meu desenvolvimento pessoal, a favor do meu crescimento, né? Isso eu considero a arte marcial, né? A arte da marcialidade, a arte do conflito, a arte da guerra mesmo, né? O como que eu posso entrar no conflito, numa batalha e evoluir com isso, né? Muito bom. Eu lembro, né, os códigos de honra, né, que nós aprendemos aí vindo dos samurais, dos guerreiros, e eles tinham isso, eles eram treinados para a guerra, né, e a lealdade era uma coisa muito importante. Então, a gente precisa, no nosso próprio processo, de entender esses desafios e de ser leal a nós mesmos, né, na questão do respeito, na verdade com a gente, para que a gente possa assumir a nossa caminhada de autoconhecimento e trilhá-la. Então, assim, lealdade, né? Eu lembro estudando os códigos, né? Falando, olha, lealdade para você, com você e para os seus amigos. Respeitar o instrutor e os seus superiores. Então, a gente traz muito a questão da disciplina e do respeito. E como que a gente transfere isso para quem está aqui? Né? O respeito a si mesmo, ao seu próprio processo. E como você vê essa questão do desafio, né, muito bem colocado, que eles são professores, a gente percebe que cada faixa das artes marciais, ela tem um conjunto de técnicas, de regras, de coisas que a gente precisa aprender para ir para um próximo nível. E o que eu percebo, Belato, na minha experiência como terapeuta também, é que tem muita gente que quer queimar etapas no seu próprio processo de evolução pessoal. Ela quer se tornar um faixa preta, por exemplo, num fim de semana, né? Assim, a gente quer, o nosso cérebro quer, olha, toma aqui essa pílula aqui, que você vai virar faixa preta. Gente, tu tá aí há 30 anos, eu também. E assim, a gente não está sempre aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, o recado que eu queria dar esse direcionamento um pouquinho é que nós temos um grande inimigo no nosso processo de cura, de transformação, que é o imediatismo. Porque nós estamos ansiosos, estamos tristes, estamos passando por dificuldades. Então, qualquer coisa que mostre uma cura rápida e milagrosa, nós temos uma tendência natural a agarrar isso. Então, é importante que a gente entenda que autoconhecimento é uma jornada que pode durar e que vai durar a vida inteira.
Só que quando você decide abraçar o autoconhecimento, a sua vida já começa a mudar. Quando você coloca o pé no dojo e você coloca uma faixa branca e um duboki, um gi, né? E você se compromete a aprender as técnicas daquele nível, você vai olhar para os mestres, para os professores e ver, olha, um dia eu vou chegar lá. Então, assim, autoconhecimento também não dá para ser imediato. Não, a cura, ela vem também em doses, né? Eu vejo muita questão da progressão das faixas, Belato, com o amadurecimento do nosso próprio ego. Como é que você vê isso? Perfeito, perfeito. Eu vejo igualzinho você, né? Eu comparo esse estágio muito à criança, né? Que acabou de nascer e ela não vai conseguir andar já, ela não vai conseguir sair andando, correndo, né? A criança, ela traz todos os estágios, né? Até que ela possa ficar de pé e ela conseguir caminhar e conseguir correr. E se ela pula algum estágio, isso vai fazer uma grande diferença para ela no desenvolvimento dela. Então, é importante, né? É muito importante a gente respeitar aonde nós estamos, com humildade, com tranquilidade, que a gente possa aproveitar, inclusive, todos os ensinos, os aprendizados, né, que a gente está vivendo naquela fase. Então, é o que eu falo para os meus alunos aqui. Eu pego os faixas brancas e falo, pessoal, aproveite ser faixa branca, sabe? Que maravilha ser faixa branca também. Né? Tem aquela inocência ali de não sei, como é que não faz. Aproveita, se entrega, isso é maravilhoso também. Porque conforme você vai ficando mais graduado, você vai assumindo mais responsabilidades também, né? Então, quanto mais vem a graduação, mais a responsabilidade. Né? Ninguém está à toa ali no topo de um lugar, e não que é uma hierarquia que não horizontal, porque é importante eu dizer assim, que eu vejo que todos somos iguais mesmo. Mas uma pessoa alcança um lugar com muita suadeira também, com muito esforço, com muito estudo, com muito trabalho. Pô, vejo o presidente da empresa. Poxa, vê o que ele ralou ali para chegar lá e ver a responsabilidade, às vezes, de uma palavra que ele solta que pode mudar a vida de tantas pessoas. Né? Então, você sustentar uma responsabilidade dessa, que você fala uma coisa e pode interferir no desenvolvimento de uma pessoa, não é qualquer coisa. Então, aproveite que você é faixa branca ainda, relaxe nisso, assim, sabe? Relaxe, curta esse momento. E aí você vai gostando, você vai aprendendo, é isso que eu quero mesmo, fiz um teste, gostei, e aí aquele amor vai vindo junto e você vai começando a se desenvolver e você vai vivendo aquele estágio sem querer chegar em lugar nenhum. Claro que tem uma intenção de melhorar, mas você não está pegado naquela melhora. Vive, apenas vive, curte, curte. Quanto você menos espera, chegou no outro nível, chegou na faixa. Aqui, cara, fantástico isso. Galera, bota aqui de 0 a 10, se tá claro até agora, que a gente está num papo filosófico aqui, a gente não combinou, não tem script, é o que vem na hora. Coloca aqui de 0 a 10, 8, 9, 10. Estou entendendo, estou começando a compreender. 6, 7, mais ou menos, mas bota aqui, coloca aqui um comentário aí, só para a gente saber se vocês estão interessantes. Belato, eu preciso contar uma história, cara. Por Preciso favor. contar que eu nunca contei ao vivo, nem em treinamento, cara. Você me fez lembrar uma coisa. Pô, que honra, hein? Quero ouvir essa história. Cara, a questão do faixa branca, cara. Eu comecei, eu tinha 12, ia fazer 12, né? E aí, na realidade, eu ganhei bolsa para fazer o taekwondo pela academia, ganhei uma bolsa e tal. Meu pai não tinha condições de pagar, eu também, né, só estudava. E aí eu comecei a treinar, acho que no primeiro mês, eu estava ali no sparring, né? Para quem não sabe, é uma luta com o professor, que era um faixa vermelha, ponta preta, né? No taekwondo é vermelha, no jiu-jitsu é marrom, né? Na maioria das artes marciais, marrom, depois preto. Então ele era o mais graduado. E num combate, ele, naquela época, era porrada, né? Não tinha esse negócio. E eu, magrinho, pequenininho, eu sei que eu fui dar um chute meio desengonçado, né? Que eu era magrelinho, então eu fui dar um chute, ele me deu um chute no ar, eu caí de boca no chão, assim, bah! Caramba. E quebrei os dois dentes aqui da frente. Caramba, hein? Dois dentes. E para chegar em casa,
e falar com o meu pai. Eu chegava e assim, ó. Eu cheguei Caramba. em casa, meu pai. E aí, filho, como é que foi lá a aula lá? Você tá indo bem? Eu falei, uhum. Aí, quando eu cheguei, abri a boca, ele viu aquele buraco assim. Meu Deus, o que que aconteceu? Mas meu pai é tranquilão, né? Uhum. A madrasta que encheu o saco, falou que você começou esse negócio, já arrumou problema, agora vai ter que pagar dentista. Gente, a academia pagou o dentista. Mas por que que eu estou falando isso? Porque seria um movimento normal, no primeiro desafio, a gente desistir. Perfeito. Para mim, quebrei Uhum. o dente. Gente, eu quebrei o dente, mas consigo falar, consigo, tem jeito. Então eu cheguei com um primeiro desafio. Ali eu poderia ter decidido, isso não é para mim. Se eu comecei há um mês, eu já estou quebrando o dente, eu vou quebrar nariz, braço, eu vou me ferrar todo. Uhum. Naquele momento, quando eu cheguei em casa, meu pai olhou para mim, ele tomou aquele susto, mas depois falou assim: Tu vai voltar, né? Uhum. Eu falei: Vou. Uhum. Eu me lembro como se fosse hoje. E muito provavelmente, muitas das coisas que eu trouxe da arte marcial, hoje está aqui, está na virada, está no meu recall, está em vários, nos 2 livros que eu escrevi. Por quê? Foi uma decisão que foi Uhum. tomada depois de um grande desafio. Perfeito. Perfeito. Vocês conseguem, pessoal, vocês que estão aí, vocês conseguem entender que Uhum. em qualquer circunstância da vida de vocês, vocês terão desafios, mas vocês precisam decidir se vocês vão continuar o sonho de vocês ou se vocês vão desistir no primeiro obstáculo. Uhum. Coloca aqui um Eu vejo, comentário. eu vejo assim, né, Will? Esse faixa preta da vida, né, pelo menos assim na minha compreensão, é uma pessoa que vai caminhando cada vez mais para sentir paz no coração, né? Porque eu vejo assim que a busca do ser humano não é necessariamente a alegria, felicidade, porque esses são estados transitórios, né? A gente fica feliz um pouco, daqui a pouco passa. Agora essa paz, né? Essa bem-aventurança, essa harmonia, digamos assim, eu acho que é um lugar que de centro que a gente pode ter, independente se eu estou passando um momento bom ou um momento desafiante, eu posso lidar com esses 2 momentos com o centro, né? No meu centro, num estado de paz, né? Num estado de com maturidade emocional, inteligência emocional. Então eu vejo que assim essa conquista dessa faixa preta da vida tem muito a ver com o quanto que eu consigo lidar com o desafio sem reagir a ele, né? Eu percebo que assim, quando a gente traz a arte marcial unida ao autoconhecimento, é muito assim que eu vejo, né? Igual como você falou, os desafios eles nunca vão parar. A gente sempre, nós sempre teremos desafios para encarar, mas a forma que eu posso lidar com esse desafio pode ser bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Então, eu posso cair em uma tremenda reatividade e reclamar e colocar a culpa no outro e um monte de blá blá blá, que eu chamo isso da vítima interna ao invés do guerreiro interno, né? Então, Muito bom, muito bom. então, muitas vezes eu estou aqui com a minha vítima interna, né? Eu adoro uma música do Raul Seixas que ele fala, né? Que chama Por que os sinos dobram, né? É, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Então, assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, é sempre achar que o problema está ali e tal. E, claro, quando eu faço isso, eu tiro a minha responsabilidade. Posso me sentir mais aliviado. Mas eu tenho uma grande perda aí, que é a possibilidade de fato, olhar dentro de mim a minha responsabilidade, né? E o que eu preciso aprender com aquela situação e evoluir, né? E trabalhar meu autoconhecimento. Então, não sei como que você vê isso, Will, mas eu vejo assim, que o desafio, ele abre uma porta para o autoconhecimento, né? Por que disso? Em primeiro lugar, se acontece alguma coisa, é interessante, né? Porque pode estar eu e você, Will, na mesma sala, acontecer uma coisa que pega nós dois de surpresa. Mas de repente eu corro de medo e você está tranquilo ali, porque de repente aquela mesma coisa, ela não significa para você um desafio, mas para mim significa.
às vezes por causa das minhas crenças, por causa dos meus traumas, né? Por causa dos meus preconceitos, por causa... E para você não, às vezes você já está resolvido com aquele tipo de questão. Então, eu vejo assim, para mim é como uma conta matemática, né? Se eu perdi meu centro, eu saí fora do meu centro, aquela situação tem algo para me ensinar. Porque se eu não tivesse nada para aprender com aquela situação, então eu não perderia meu centro, né? Se eu perdi meu centro, é sinal de que eu tenho algo para eu aprender. E esse é o ponto que para mim representa nas artes marciais a reverência, né? A reverência no início da luta, onde eu reverencio o adversário ali, o oponente, entre aspas, e nós vamos começar ali, então, um combate. E é tão interessante que na arte marcial nós nos reverenciamos, nós lutamos, um querendo vencer do outro, mas no final a gente se reverencia, dá um abraço, fala, obrigado pelo treino, hein? Pô, treinão, hein? Obrigado aí, né? Então eu falo assim, por que a gente não consegue fazer a mesma coisa com os desafios da vida? Por quê? O desafio, ele vai me apertar. É igualzinho uma pessoa que está tentando ali me vencer. Mas eu entendo isso na arte marcial. Na arte marcial eu consigo entender que o outro, ele me ajuda na minha evolução. Igual mesmo você trouxe, um sparring, né? Uma pessoa ali que eu estou lutando. Graças a ela, eu posso ver se eu estou vacilando na minha guarda, o que eu preciso evoluir. E eu vejo que o desafio, ele tem exatamente esse mesmo papel. Ele mostra onde eu ainda tenho minhas vulnerabilidades e que não tem problema nenhum ter vulnerabilidade. Eu sou a favor, né, da gente assumir as nossas vulnerabilidades. Só que eu assumo a minha vulnerabilidade e vou aprendendo com ela. Vou aprendendo com a minha insegurança, vou aprendendo com... Da onde vem isso? Por que tem essa insegurança, né? Então, eu falo assim, né, que às vezes não adianta eu, para aquelas pessoas mais das orações e tudo mais, né, eu posso rezar aqui e falar, Deus, ilumine minha vida agora, né, e nada acontece, mas de repente ele vai te dar um desafio, né? Porque o que você está precisando é um desafio para que essas partes mais que estão no seu inconsciente, que você não está conseguindo ver, elas possam ser acessadas. Então, eu considero os desafios como portais, que eles abrem essa possibilidade da gente acessar lugares que sem o desafio a gente não acessaria, sabe? Sem o desafio, então o desafio ele vem e abre aquele portal de vulnerabilidade. Nesse momento, claro, o seu sistema límbico aí vai ativar, você vai querer reagir, vai ter ali, mas é um momento de, se você tiver treinado em algumas qualidades, né? Se você tiver treinada em algumas qualidades, você pode ter calma, respirar e mergulhar no seu autoconhecimento. Então, eu percebo que essa é a arte marcial te levando para o autoconhecimento, sabe? Eu queria te ouvir também, ver o que você acha disso. Cara, não, perfeito. Eu acho que a gente acaba alcançando, né, uma certa verdade universal nos conceitos, porque a própria arte marcial ela é um reflexo da vida. E quando você fala de desafio, por exemplo, eu acho importante ressaltar, pelo menos acontece comigo, mas trazendo aqui, é algo que está vindo aqui agora, tá? Não coloquei isso ainda, porque no livro eu falo, né? Eu falo sobre os estágios de consciência, levando para a arte marcial, mas eu digo assim, se eu fizer uma luta com alguém num nível técnico muito abaixo, ou seja, se o desafio ele é muito pequeno, com uma alta habilidade que eu tenho, mas o desafio ali fica chato. Isso até é um conceito hoje, o conceito do flow. Né? O nível de habilidade muito alto, muitas habilidades técnicas e um desafio muito baixo, você não evolui. Ou seja, se você está no caminho de autoconhecimento e vem um desafio proporcional aos recursos que você já ativou, você vai e sobe mais um degrau na tua escada evolutiva existencial. Então, assim, se você tem pouca habilidade, pouco autoconhecimento e está passando por um nível de desafio muito grande, você fica estressado, ansioso, né? E nas artes marciais é assim, quando eu estou lutando com alguém de nível técnico muito inferior,
com um desafio pequeno, eu não evoluo. Agora, se eu estou lutando com alguém num nível técnico igual ou melhor do que eu, ou seja, um desafio dentro da minha capacidade de lidar, ele é um pouco maior, eu vou evoluindo de acordo com o tamanho do desafio. Ou seja, Deus não dá um desafio maior daquele que você pode suportar. Ou seja, pode ser que o desafio seja muito grande e você não tenha o autoconhecimento suficiente, mas você tem a possibilidade de acessar esse autoconhecimento. Ou seja, Deus está cumprindo com o papel dele, de não dar um desafio maior do que aquilo que você consegue aguentar. Então, quando você fala, não aguento isso, eu perdi aquilo. Olha a zona de vitimização. Então, assim, nível de habilidade, autoconhecimento, desafios da vida, cara, é mais ou menos por aí. Assim, a visão de desafio está muito clara que você trouxe. Uhum. E a Karina... Nada que eu acho, né? Galera, você aí, bota aí para mim. Fala. A Karina, ela escreveu algo muito interessante aqui, que ela falou, quando eu ouço a palavra desafio, ouço junto a palavra medo, né? E eu acho isso tão interessante, né? Porque é o medo do próprio desafio. E é exatamente o que eu falo nesse universo do autoconhecimento, né? O desafio, ele vai tocar realmente algumas vulnerabilidades. O medo, eu vejo ele como um guardião, né? Ele é um guardião, está guardando alguma coisa aí dentro da gente que a gente, pela nossa consciência, ainda não conseguimos acessar, né? Então, o medo ali, ele protege para não te deixar entrar em contato com aquela vulnerabilidade. E a partir do momento que nós vamos, então, eu costumo até dizer que às vezes é legal conversar com esse medo. Calma, medo do quê aí? Vamos tomar um chazinho aí, medo. Chega aí, deixa eu te conhecer, né? O que você tá guardando aí por trás de você, né? O que tem por trás de você que eu não consegui acessar, mas eu preciso acessar também para eu trabalhar meu autoconhecimento aqui, né? É uma forma de você ir dialogando com essas partes que te protegem, né? Que são mesmo os mecanismos aí que acabam funcionando do nosso próprio ego, digamos assim, mas é uma forma da gente ir também começando a quebrar ele. Eu costumo dizer que essas partes como ciúmes, inveja e tudo mais, eu não costumo ver eles como inimigos, assim. Eu vejo que eles são protetores de uma dor, até o momento em que eu, por mim mesmo, não consigo dar conta dessa dor. Agora, eu estou amadurecendo, meus ciúmes. Obrigado, você me protegeu bastante aqui da minha insegurança e tudo mais, né? Mas eu preciso acessar minha insegurança, sabe? Eu preciso entender ela um pouco melhor. Então, deixa eu atravessar aí, deixa eu chegar nessa minha vulnerabilidade, porque eu estou crescendo, né? Eu estou amadurecendo, né? E esse é o despertar do guerreiro. Quando a gente começa a lidar com as nossas próprias vulnerabilidades e acabamos deixando a nossa reatividade de lado. Deixa eu assumir minha vulnerabilidade. Tenho medo mesmo, tenho insegurança, mas isso é meu e eu vou aprender a lidar com isso, vou respirar nisso, vou sentir isso, né? Então, tem dentro da metodologia do ODGI, né, Will, nós temos 7 valores, que são quase como 7 steps aí da caminhada, né, que é a caminhada desse desenvolvimento. O primeiro valor, que é não só um valor, mas um estado, é a presença antes de tudo, né? Então eu falo assim, quando o desafio chega, primeira coisa é presença, porque se a gente não tem presença, né, se eu não tenho presença, já reajo. Então, a primeira coisa é a presença, que traz a chave da neutralidade. Eu preciso estar neutro, que significa não julgar se é bom ou ruim o que está acontecendo. Eu não sei. Eu sei que aconteceu, né? Aconteceu, aceita, né? Aceita, neutro, né? Neutralidade. A neutralidade, ela me leva para o segundo valor, que é a coragem para lidar com os desafios, que significa o que nesse estado? Vem a humildade e a resiliência junto nesse estado. Que eu falo que esse momento é um momento que eu aceitei o desafio, então a energia dele chegou no meu corpo aqui. Aí pode vir medo, pode vir um monte de coisa, mas resiliência, eu fico no meu lugar sem reagir. Eu vou aprender a sustentar aquela bronca, né, sem reagir. Para mim, esse é
espírito de os, que fala nas artes marciais japonesas, os, né? Os significa, é uma tradução de Osu Shinobu, que significa perseverança quando você está sendo pressionado, né? Então, naquela hora da pressão, perseverança. Fica aí, sustenta. Isso, para mim, traduz muito o espírito guerreiro. Se eu consigo ficar nesse estado, eu vou para um terceiro, que é o agir com gentileza, que traz a chave da empatia. Que o que é isso? Primeiro eu tive presença, depois eu sustentei aquele desafio e depois eu comecei a sentir. Sentir, que como a Karina falou, é o medo. O que de sensações e sentimentos esse desafio traz em mim primeiro, né? Então, nossa, minha insegurança, sabe? E vale aqui dizer, viu, pessoal, que desafio não é só as coisas ruins que acontecem. Muitas coisas boas também tiram a gente do centro. Então eu fico eufórico, eu fico me achando, eu fico ali e tal. Isso também é um estado fora de centro. Então eu considero desafio tudo que tira a gente do centro. E aí eu sinto, pera lá, mas por que eu não estou conseguindo ficar aqui no meu centro? Né? Então eu sinto. Esse lugar do sentir, Will, eu percebo que ele é muito profundo, porque eu vejo que o ser humano, hoje em dia, está muito desconectado do sentimento. Está frio, tem uma frieza, tem uma mecanicidade ao mesmo tempo um piloto automático, né? Muito forte. Hã? Indiferença também, né? Indiferença, né, Will? Falta de empatia. Né? E essa falta de empatia existe porque eu não aprendi nem a me ouvir, quanto mais ouvir o outro. Né? Então, assim, eu preciso aprender a ficar comigo um pouco e perceber o que está aqui, sendo fácil ou difícil, eu preciso aprender a ler isso. E aí o quarto valor, que é honrar as hierarquias da vida, tem a ver, claro, com os steps, aí, com os caminhos da graduação, mas no mais profundo eu falo que tem a ver com a nossa ancestralidade. Né? Por quê? Porque, na verdade, olha que interessante isso, Will, o desafio, ele, na verdade, ele não está aqui. Né? Essa coisa que aconteceu, ela só te desafia porque você tem uma crença conectada no passado de que aquilo é um desafio. Né? Aconteceu algo... Sistêmico isso, né? Muito interessante, né? Porque, assim, aconteceu algo... Como eu te falei, para o Will pode ter passado batido e para mim me pegou. Por quê? Porque às vezes aquele algo que aconteceu... Então vamos dar um exemplo. Vai, por exemplo, tem pessoas que lidam com dinheiro tranquilamente, mesmo quando não estão com a conta cheia, mas elas fluem o dinheiro, é um fluxo. Não, o dinheiro é feito para circular e, ó, pô, tô sem, mas tô tranquilo, de verdade mesmo, tem um flow, por exemplo. Tem pessoas que, é o tio Patinhas, né? Perde uma moeda, entra em desespero. Meu Deus, o que está acontecendo? Então é assim, que estão ali retendo. Né? Então, assim, é o mesmo desafio. Aconteceu uma perda de dinheiro, por exemplo. Como uma pessoa lida com isso, como outra pessoa lida com isso. Isso está muito linkado com as nossas crenças, com a cultura que a gente foi criada, né? O que a gente, os preconceitos sobre isso. Então, se você sente que você perdeu o seu centro com alguma coisa, com certeza tem uma conexão com o passado aí, que ele ainda não foi integrado. Tem uma conexão com uma ancestralidade que não foi integrada. Quer um outro exemplo? A pessoa enciumada ali no relacionamento, termina o relacionamento. Porque, claro, a culpa é do outro. Sempre, né? A culpa é do outro, termina, essa pessoa aqui não é para mim. Tal. Aí começa um outro relacionamento. Vai na terapia e fala assim, eu trouxe ele aqui, eu trouxe ela aqui para você dar um jeito, né? Exatamente, né? Exatamente isso. E aí, o que acontece, né? Que começa a se relacionar de novo e aí vai cair na mesma situação, né? Alô, Will? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo aí, gente? Bota um sim tá nos ouvindo, comentários, por favor. Tô. Normal. Legal, acho que tá voltando aqui. Deu uma... Tá voltando. Meio, né? É a energia. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Bota um sim aí nos comentários. Vocês estão Sim, ouvindo? acho que o pessoal tá ouvindo, tá bem? Tá.
tá voltando. O que eu estava falando, né, Will? Então, essa questão assim, que vai começar a relacionar de novo e vai bater no mesmo ponto, né? Porque enquanto eu não resolvi aquela questão do meu passado, eu vou visitar aquele lugar de novo. E esse é o desafio. Então, o desafio ele está dentro, ele não está fora, ele não está no externo, né? Então, esse é o quarto valor, que a partir do momento que eu vou curando o meu passado, eu conecto com a minha intuição. Ele traz essa chave da intuição, que aí começa a vir uma resposta mais assertiva e não uma resposta reativa. O quinto valor é a integridade entre pensamento, palavra e ação, que significa, a partir do momento em que eu conectei com a minha essência, então, agora eu ajo nessa assertividade. Né? Só que aí também pode ter uma pegadinha do ego, porque mesmo eu agindo do meu centro, eu não consigo mudar o outro. Então, o que significa isso? Ah, eu agi com amor, mas a pessoa me tratou mal. Faz parte, é assim, precisamos aprender a... Eu não estou fazendo isso para querer algo em troca, eu estou fazendo isso porque é a minha verdade, entendeu? Então, o sexto valor, ele é Bruce Lee total, Bill Water, né? Fluidez e adaptabilidade. Então, o sexto valor é, é fluidez e adaptabilidade, é isso aí. E o sétimo é respeitar a todos, que eu considero assim um dos valores grandes do ser humano é o respeito, porque como eu compreendo o respeito, ele é um protetor, né? Ele é um protetor do nosso centro. Por quê? Porque se eu respeito, eu não julgo. E uma das coisas que eu mais perco meu centro é julgando. E se eu julguei, eu perdi meu centro, né? E, por exemplo, o não julgar, ele não significa que eu concordo com o outro. Às vezes eu posso até não concordar com o que a pessoa está fazendo, mas eu respeito ela. Deixa ela, eu respeito as escolhas dela. E se eu respeito de verdade, eu não saio do meu centro. E eu mantenho essa conexão. Então, no final das contas, o trabalho é para manter essa conexão com o centro, essa inteligência emocional, essa maturidade emocional e evoluir nisso, né? Cada vez mais. Nossa, muito bom. Me chama a atenção uma coisa, Belato, que vocês estão me ouvindo aí? Está ouvindo bem, pessoal? Sim, estou te ouvindo também. É que você tocou num ponto aqui muito importante, que a gente está vivendo um momento hoje no mundo, né? E já estava, mesmo antes da pandemia, de muita polarização, onde não há respeito. Perfeito. O que é a polarização? Os extremos, os posicionamentos que na realidade são agendas que não são suas. Tem gente que defende uma bandeira que nunca foi dela. Ela foi doutrinada para acontecer, para defender uma bandeira. E que eu tenho estudado muito, pesquisado muito nos últimos anos, é que para você se tornar um faixa preta na vida, você precisa entender esse lance justamente do julgamento. Mas aí o ego imaturo, ele vai falar assim, mas como que eu vou respeitar alguém que me trata mal? Né? Preste bem atenção nisso. O julgamento, a falta de respeito nos faz julgar. O julgamento nos coloca em uma posição de reatividade. Uma posição de reatividade esgota todas as nossas energias e a clareza para solucionar o problema que a gente quer solucionar. Ou seja, a comunicação é totalmente contrária à intenção. E isso faz com que a gente quebre a cara todas as vezes. Porque a gente quer impor ou a gente quer... resumindo, aquilo que a gente tem medo de perder, a gente perde por ter medo de perder. Então, assim, quando a gente traz, entende que o julgamento, o antídoto de não julgar é respeitar, e aqui eu falo uma coisa, tem vários autores, vários gurus, muita gente que eu não concordo com o trabalho, eu não admiro o trabalho, e faz com que eu tenha um filtro. Olha, essa pessoa aqui, eu só consigo extrair dela para o meu desenvolvimento 10%, mas o meu tempo é limitado. Então, eu tenho que direcionar o meu foco de aprendizagem para alguém que eu consiga extrair 50%, 60%, 70% do que ela fala. Ou seja, eu não admiro,
mas eu respeito porque aqueles 10% eu quero acessar daquela pessoa. Mas ele não tem, eu não sou fã, eu não admiro, mas eu tenho que respeitar porque aquela pessoa, ela, para chegar onde ela chegou, ela também passou por desafios, grandes desafios, traumas. Então, o respeito é uma coisa que tem a ver com o não julgamento e também com o nosso próprio processo de evolução, no sentido de que, cara, nós somos o todo. Eu sou parte do Belato. A nossa sintonia aqui na conversa mostra e prova que, mesmo que você tivesse uma corrente filosófica oposta à minha, nós seríamos capazes de fazer essa live. Porque nós alcançamos uma consciência, e estamos nesse caminho, de entender que eu não concordo, mas eu respeito. E se a gente tiver esse conceito enraizado e trabalhar isso, antes de julgar, o que você pode extrair daquela pessoa? Eu não concordo, não admiro. Só que as pessoas confundem. Se eu não admiro, se eu não entendo, eu ataco. E aí não há processo evolutivo se você vive na reatividade, atacando os outros. Então, assim, como é que a gente acaba com a polaridade? A gente precisa assumir a responsabilidade do nosso processo e entender que a gente tem que seguir a nossa agenda interior. Agenda interior. A gente precisa ter autonomia de pensamento. A gente precisa parar de ser marionete na mão de manipuladores. A arte marcial, ela ajuda o faixa branca a chegar num nível onde ele vai ter a capacidade de se defender em caso de necessidade. Sabia, Belato? Não sei você, mas eu em 30 anos, eu nunca usei o taekwondo fora do tatame, fora das competições. Eu também. Mas a gente sabe que numa situação, nós fomos treinados para matar. É uma realidade. Nós fomos treinados para matar. Meu Deus, mas que forte isso! Só que, veja bem, gente, nós nascemos para evoluir. A gente precisa evoluir. O nosso condicionamento, o nosso treinamento, ele não é usado para o mal. A gente não vai matar. E lá no Código de Honra do Taekwondo, lá atrás, 2000 anos atrás, falava assim, só matar quando não houver alternativa. Autodefesa, instinto de sobrevivência e preservação. Ou seja, até quando você tem o domínio de uma arte que pode causar dano ao outro, você também aprende que você não precisa usá-la. Você primeiro vai recorrer à paz, ao amor e ao respeito. E você só vai usar isso como uma última alternativa. Para quem não tem treino nas artes marciais, no tiro, nisso, daquilo, não tem problema. Mas o que eu estou falando é o seguinte, o autoconhecimento nos dá uma visão muito ampliada, não só de nós, mas do outro também. Não é uma arma, mas é como se fosse algo que traz uma diferenciação que, na hora que vem um desafio, um oponente, uma crença, um problema muito grave, você tem ali o seu instinto de defesa, de ataque, ou de defesa, para você se defender, com os seus recursos psicológicos. Então, eu tô assim, viajando, porque a energia contigo é muito alta, né? Então, mas o que você acha disso? A hora está passando, não tô... Eu acho muito legal, Will, o que você está falando, e assim, essa questão da polaridade é muito interessante, né? Porque está na base, né, do taoísmo também, é o yin e o yang, né? Trazer toda essa questão assim das próprias polaridades masculino e feminino, porque nós temos isso, né? Isso está dentro de cada um de nós, sendo homem, sendo mulher, esse yin e esse yang faz parte, né? Por exemplo, minha energia de acolhimento, né? Meu acolhimento, minha empatia, minha paciência, meu cuidado, são frações da minha energia yin, do meu feminino, né? Minha energia de assertividade, de ir para cima, de ser, né, direto e reto ali, de fazer... é o meu yang. Homens e mulheres têm isso. Claro que
eu posso ter uma parte mais desenvolvida, outra parte menos desenvolvida, tal, mas eu acredito que o caminho é esse caminho do não julgar mesmo, é o caminho do equilíbrio dessas duas forças em mim, né? Então, por exemplo, aqui no ODGI, tirando o jiu-jitsu de lado, trazendo o método ODGI, que é um trabalho de corpo, né? Então, assim, a gente mistura, né? Então, durante uma prática, movimentos de soco às vezes representam esse yang, e daqui 30 segundos nós vamos estar meio que no tai chi fazendo os movimentos suaves, né? Para fazer a pessoa vivenciar essas duas energias, né? Vivenciar esses dois lados que está dentro, né? Está dentro de cada um de nós. Então é muito importante eu perceber esse não julgar. E uma coisa que você trouxe, né? É bem interessante desse momento, que eu percebo assim também, né, Will? É isso, a pessoa ela começa a julgar sem nem conhecer a pessoa, começa a julgar porque outra falou e tal, tal, tal. Então, assim, preste atenção mesmo, né? Preste atenção, porque assim, né, essa energia de julgamento, por que eu quero que você preste atenção? Né? Preste atenção nisso que eu vou te dizer, por que eu quero que você preste atenção? Porque essa energia de julgamento, ela te derruba em primeiro lugar. Não é a pessoa, ela te derruba. Quando você fica com raiva, julgando uma pessoa na sua energia, você perde altitude de vibração, entendeu? Sua vibração cai. Então isso não faz bem para você. Isso não faz bem, né? E tem formas muito melhores de resolver as situações do que nessa raiva, do que nessa impulsividade, do que nessa destrutividade. Porque da mesma forma que o amor ele passa por mim para chegar no outro num gesto gentil, né? A maldade ela passa por mim para chegar no outro também, para você vai estar sendo um canal daquilo, entendeu? Então isso não é bom para você, não é bom. Então se observe e não nutra isso. É isso que eu falo que é muito a questão desse guerreiro interno se protegendo, se cuidando, sendo o seu melhor amigo, né? É que aqui é um outro tema para abrir, mas assim, o guerreiro interno não se auto-sabotar, né? Não se auto-sabotar com várias coisas. É aquela dieta que você quer começar, mas que você precisa ter disciplina mesmo. É aquela, sabe, aqueles passos que você precisa de fato, que você já sabe que vai te ajudar a dar na sua vida e que você precisa ser seu melhor amigo, sua melhor amiga para se cuidar, sabe? Para se cuidar, para estar no melhor ali com você. Isso para mim é muito despertar do guerreiro interno e ser um faixa preta na vida, né? E ser faixa preta na vida para mim também tem muito a ver com integridade, que é aquela pessoa que fala, mas ela faz, né? Então assim, não é só aquele palestrante que fala bonito, mas na hora que você vai ficar uns 15 dias com ele, você não vê nada daquilo que é falado. É assim, é integridade, meu. Integridade entre pensamento, palavra e ação, sabe? E não é que é você ser perfeito, mas pelo menos você ser íntegro naquilo que você, né, naquilo que você faz, dar o seu melhor, tá ali naquela vivência para isso para mim é um faixa preta da vida, assim, né, Will? Você falou tudo porque dentro do conceito de inteligência existencial, a gente coloca como uma competência existencial. Do que você falou, a gente tem lá a autoconsciência, autenticidade, tá junto, coragem, humildade, intuição, criatividade, né, autorresponsabilidade. Então, assim, um dos valores que eu vejo muito importante que tem a ver com a integridade é a própria autenticidade. É exatamente isso. Você ser autêntico. E isso é uma coisa que faz que muitas pessoas sofram, porque para ser autêntico, você precisa confrontar você mesmo, em primeiro lugar, e o status quo. Então, para ser um faixa preta, você também precisa ser um tanto subversivo. Você precisa ir contra certas normas. E aí é que medo volta ao início da live. O medo da rejeição, da aceitação, que é um medo mais psicológico do que o instintivo, mas aquele medo da autoaceitação que tem a ver com a ancestralidade, que tem a ver com a vivência de vida, aquilo vai te paralisando. Então, assim, para ser um faixa preta é gradual,
não é o objetivo final, assim como a felicidade. Eu acho que tem gente que acha que o ser o faixa preta é chegar à felicidade. Não. Ser o faixa preta é um marco importante. A felicidade, como você falou no início da live, está ali em curtir ser um faixa branca, curtir ser um faixa amarela, verde, azul, roxa, marrom. Curtir o momento, como você coloca nos seus 7 pilares aí. Presença. Então, assim, uma coisa que você falou também no início da live. Você está ali, você se gradua mais um pouquinho, você tem responsabilidade. Quem está aqui nessa live e está, por exemplo, há 10 anos no caminho do autoconhecimento. E tem gente, anteontem eu fiz uma live e perguntei, quem aqui está começando no caminho do autoconhecimento? Bota aqui, pessoal, de 0 a 10, por exemplo, 0 está começando no autoconhecimento agora, 10 anos, 8 anos, 5, 4 anos. Bota aqui nos comentários só para a gente saber. Muita gente colocou 0, Belato. Ou seja, tem muita gente que está entrando no dojo agora para ser faixa branca. Quem está 4, 5 anos nesse processo se torna uma referência, um graduado. Você não precisa ser faixa preta para dar o exemplo. Você precisa estar... A tua caminhada de hoje pode refletir o que alguém está precisando, né, que você confrontou há um ano atrás. Então, todos nós temos a responsabilidade de dar o exemplo através dessa integridade, ter a coragem de assumir as responsabilidades. Então, você que está aí, ó, 6, 7, 8, 5, você já é um graduado na arte marcial da vida. Né? Então, assim, quando a gente chega no 10, o relógio volta, zera de novo, né, Belato? A gente chegou faixa preta, né? Zerou. Você já está em umas camadinhas aí, porque tem uns dans agora, né? A gente vai até o 10º dan. E o 10º dan, pelo menos no Taekwondo, no Jiu-Jitsu eu não sei, o 10º grau é só pós-mortem. Você só recebe depois que morre. Né? Olha, não é bonito isso? Interessante. É assim, só respondendo o Bruno que perguntou, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no comentário dele. O guerreiro se enfraquece endossando intrigas e fofocas, seria isso, né? Eu convido você, Bruno, a perceber a sua energia quando você está fazendo intriga e fofoca, né? Eu convido você a perceber a sua energia, né? Quando você está ali na intriga e fofoca, o que acontece com ela? Se você estiver presente, você vai perceber, né? O veneno querendo sair na fofoca ali, a maldade querendo sair na fofoca, querendo derrubar o outro, né? E você vai ver que pode até ter um prazer, mas é um prazer negativamente orientado, é um prazer que te destrói, né? Ele não é algo construtivo que te eleva, ele é algo que te envenena também, né? Então, procure fazer o seguinte, faça o teste. Quando chegar uma fofoca até você, procure brecar ela, né? Fala, não sei, não conheço a pessoa, né? Não sei, não conheço a fundo. Né? O que eu posso dar é uma opinião baseada nos fatos que eu conheço. No que eu não conheço, quando eu fofoca para quê? Né? E perceba, né? O que acontece com você, com suas amizades, com tudo que vai, né? Nessa nutrição saudável aí do que sai da sua boca, né? Do que sai ali dos seus atos. Né? Então, essa maturidade, né, vem muito com isso, com a gente brecando também essas maldadezinhas, esses venenos que muitas vezes vamos colocando no nosso dia a dia, né? E a gente começar a construir um ambiente mais saudável, seja na sua casa, na sua empresa, né, no seu time ali, com quem você trabalha, enfim, isso daí vai mudar completamente a sua energia, né? Muito bom. Muito bom. Você acredita, Bela, que já passou? Deu Voou, uma né? É por isso que a gente vai ter várias viradas. A gente vai ter... Amanhã eu vou fazer uma live, sabe com quem? Com a Mari, a Mariana Amaral, da Virada Sustentável. Igual a minha aí também. Delícia. Ou seja, o nome da live de amanhã é Arquitetos de Viradas, né? Então, assim... Ótimo. Ótimo. Então, assim, galera, o que eu recomendo? Eu recomendo vocês acessarem aqui o perfil do Fernando e acompanharem o trabalho dele também. Ele faz um trabalho muito bacana também com empresas, com treinamentos. E
A virada existencial é isso. A virada existencial é um processo de graduação, porque você vai ter vários professores em vários níveis, com várias técnicas, que vai fazer com que você tenha mais condicionamento para viver uma vida mais plena, mais completa, com mais sentido. Não é ser, eu vou ficar feliz, vou curar tudo na virada. Não, mas você vai tomar a decisão de buscar a sua cura, a sua transformação. E encarar, porque a cada estágio, o seu ego vai amadurecendo e vai expandindo a capacidade de amar. Ele vai expandindo a percepção que você tem sobre você, vai dissolvendo aquelas crenças que te limitam. Então você vai se tornando mais forte, mais resiliente, mais íntegro, mais verdadeiro com você e a sua verdade. Então, uma virada existencial, ela é uma mudança. É você ganhar uma faixa que não necessariamente é uma preta, mas a cor que você quiser dar. E a gente só trouxe aqui a metáfora da faixa preta para você saber que o teu caminho é único, é seu, ninguém muda, mas você precisa fazer o básico, que é dar o primeiro passo. Essa é a Vex, Belato, virada existencial, patrocinada pelo meurecall.com. E você é um cara muito especial, ainda vou fazer um treino, porque no chão sou zero, né? Pô, que legal, Will. Adorei também o convite. Conte comigo sempre aí, tá? Foi uma grande alegria estar aqui com você. Bate-papo aí mesmo de alta vibração. Queria agradecer a participação de todos aqui, que o tempo inteiro aí, poxa, curtindo, comentando. Pessoal aí de uma energia também maravilhosa, né? Agradecer mesmo. Se puderem ali, então, seguir o trabalho do ODGI também, @ODGI Oficial. E, pô, tamo junto, conte comigo, viu, Will? Foi um grande prazer essa conversa, viu? Prazer foi meu também, cara. A gente, para quem não sabe, a gente decidiu colocar, na linguagem popular, o pessoal chama isso de kimono, né? Mas cada arte marcial tem um nome, é do Boa aqui no Taekwondo, o Gui ali. A gente, faltando 3 minutos, e aí? Eu mandei um zap pro Belato. Vamos botar o Gui? Vamos botar o uniforme? Eu falei, já tô de uniforme. Ou seja, a gente já estava sintonizado. Eu falei, cara, eu tô com o meu ali. Agora eu vou tomar vergonha, eu vou treinar amanhã. Beleza. E assim, a gente não tem essa coisa. A gente nunca se encontrou presencialmente, a gente nunca bateu papo. Mas quando você está nesse caminho, tudo se integra, sintoniza de uma forma natural. Ou seja, esse bate-papo é a prova de que autoconhecimento funciona, ajuda. Então aproveita, porque a Vex está imperdível. Segue o Fernando. Gratidão, cara. Vamos combinar aí para a gente fazer uns treinos aí. Eu quero aprender mais com você, cara. Tamo junto. Gente? Vamos aprender um com o outro. Fechado. Valeu, Will. Nova gente. Amanhã, 9 horas da manhã, uma meditação, tá? Com a Fê, uma meditação 9 da manhã. Então, a galera que está aqui, acorda, abre o teu celular, vamos fazer uma meditação para abrir o 6º dia de virada existencial amanhã, tá bom? E vai ser maravilhoso. Fernando? Will, eu posso finalizar aqui fazendo a oração que eu faço no final das práticas? Agora. Bora, gente. Que o sagrado caminho do guerreiro, que o sagrado caminho da guerreira inspire e proteja a nossa prática diária, para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. E aí nos reverenciamos, curvando então o corpo, em reverência, em respeito a cada um aqui presente. Alinhamos nossa coluna novamente. E é isso. Obrigado, viu? Obrigado. Gratidão, gente. Tchau, tchau, galera. Amanhã tem mais. Fica aí, porque a virada existencial tá sensacional. Gratidão, Belato. É só o início de uma grande jornada entre irmãos, guerreiros. E você que está aqui, guerreiro, guerreira, nos vemos e até lá. Tchau, tchau.